antes da gente iniciar a aula, nós deixamos aberto aí para vocês, deixar aberto aí o áudio, para que vocês possam tirar qualquer dúvida aí relacionado aos encontros passados ou do exercício passado. Então, aí é o momento que nós temos aí para poder tirar qualquer dúvida aí dos exercícios passados. Ficou alguma dúvida para alguém, pessoal? Por favor? Ok, nenhuma dúvida, ótimo. Então, exercícios estão firmes aí. Então, outra coisa que eu tenho que passar para vocês é sobre a prova, né? Estava chegando aí um momento de prova de vocês e o que ocorre é o seguinte, né? A princípio era para a gente retornar dia 13, mas de acordo aí com o executivo aí do município, do estado e federal, ainda nós devemos manter aí o isolamento social. Então ainda não foi permitido, né? A nova data não foi estabelecida, está indeterminada a data de retorno. Obviamente, se a gente não está com o momento presente, não tem como a gente realizar a prova, tá? A direção acadêmica está aí em estudo sobre como vai proceder com relação a essas avaliações oficiais, e eu peço a vocês, por favor, que aguardem o momento oportuno. Quando for nos passado, obviamente vocês irão saber, a gente vai passar aí por todos vocês o que ficou determinado a respeito da prova oficial, tá? Então, eu peço a vocês que aguardem um tempo até que você tenha um novo posicionamento aí sobre a prova. Entretanto, né, isso não faz com que vocês deixem de estudar, né? Obviamente, uma hora vai ter prova, tá? Então, vocês devem estar aí estudando. A partir de semana que vem, eu vou passar a parte teórica para vocês, além das aulas, né? Vocês vão ter apostila. Então, aí já dá para também auxiliar no estudo de vocês. O importante é que vocês façam lá os exercícios de pós-aula, que eu também vou precisar desses exercícios que vocês me entreguem quando a gente tiver um encontro presencial, manuscrito, tá? Exercícios feitos à mão, para a gente evitar aí a colinha com o colega, tá ok? Então, procurei tirar sempre uns 20, 30 minutos do pós-aula para fazer os exercícios lá, que estão constantes no meu pós-aula, tá? Pós-aula que eu coloco lá para vocês, tem exercício lá para vocês resolverem. Se tiver qualquer dúvida sobre ele, também pode me questionar, não deixem de fazer. A outra coisa é que nós estamos no momento de aula, isso é uma aula, apesar de ser online, é uma aula, tá? Então, eu solicito aí que vocês tenham empenho também em assistir às aulas, que é fundamental, né? Esse acompanhamento, tanto nosso aí de vocês, quanto vocês acompanhando aí os momentos de aula, tá? Essa aula de hoje, a gente não faremos exercício interativo, porque eu tenho que dar uma carga de aula teórica para vocês, que é sobre a biossegurança, né? Então, a gente vai fechar aí o conceito de biossegurança hoje, mas semana que vem a aula é interativa. Vocês vão ter um site em que vocês irão entrar e eu irei acompanhar vocês aí durante a aula, tá ok? Então, deixa aí os demais a saber que vai ter exercício online semana que vem, tá? Então, evitar aí, né? Porque tem muitos que estão deixando de assistir a aula, achando que vai ter esse processo, né? Depois eu assisto no online, acaba que não assiste nada, tá? Então é preferível aí levar o mesmo ritmo de aula, acompanhando, estando presente na sala de aula, para acompanhar aí os momentos de aula, porque é de fundamental importância isso. Então deixa aí a saber que Fred e Ana Flávia não chegou, por favor, deixa os demais aí atentos à importância aí de estar na presença de aula, tá? Então aí nós já estamos aí com 15 minutos, tem 10 presentes, contando comigo, né? 9 alunos presentes, né? Então, realmente, a gente precisa melhorar aí essa parte de vocês estarem interagindo conosco, ok? Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês a minha tela, e aí, novamente, eu peço auxílio para você, Fred, para que você veja aí se dá para observar o meu slide, por favor. Deu. Ok, obrigado. Pessoal, o que apagou? Deu só um minutinho. Apagou meu PowerPoint aqui, não sei porquê.
favor, que se houver necessidade de interação, qualquer dúvida durante a aula, que vocês abram o áudio e perguntem, tá? Não deixe de perguntar, fiquem à vontade aí para questionar, né, qualquer dúvida, né? Mas se não tiver nenhuma dúvida, aí eu solicito a vocês, por favor, que setem o off no áudio para que não tenha interferência aí com os demais colegas, né, com os demais áudios, senão fica dando microfonia, dá eco, fica meio ruim aí eu falando e o áudio de vocês aí no fundo, tá? Então eu solicito aí para vocês, por favor, que se não for questionar, deixa no mudo, mas se tiver qualquer questão, por favor, abram e possam interromper a aula em qualquer momento para perguntar. Às vezes a dúvida de um é a dúvida dos demais alunos, tá? Ô, Léo. Então, novamente, pois não. Então, o seu microfone, eu não sei, mas tá dando tipo uma microfonia, só que bem baixa. Dá para ouvir você perfeitamente, mas é algo que, se você quiser verificar depois... Ok. Só para você, os outros também estão com esse problema? Não O meu sei. também tá dando. É tipo um ventilador, parece. Ah, não, mas tem ventilador, tem sim. É porque eu evitei de ligar o ar, liguei o ventilador, tô com a janela fechada para não dar interferência, mas eu vou ligar para o ventilador ter mais barulho, o ar tem mais barulho. Então eu vou desligar e aí vocês veem se melhora, por favor, tá? Eu seguro a onda aqui no calor, que hoje tá um pouco quente, né? Melhorou aí para você, ou Vitor? Agora ficou melhor. Mas Ok. é que eu te falei, não tava atrapalhando muito, sabe? Um barulho. Não, mas quanto menos tem incômodo, melhor, né? Se ao longo do tempo aí acaba ficando chato, né, aos ouvidos, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês podem me questionar aí, viu, pessoal? Por favor? Então, vamos lá. E hoje, então, a gente vai secar aí, né, a parte de biossegurança em odontologia. Olha que importância, né? Biossegurança. Eu vou ser bem sincero para vocês, né? Hoje, mais do que nunca, vocês estão vendo aí a questão da biossegurança, como ela é importante, né? Eu estive aí no final de semana no interior. Mesmo no interior, as pessoas mais humildes seguem à risca, né, as recomendações com relação à pandemia, em função do quê? Porque isso é o quê? Uma biossegurança. Eles estão procurando uma segurança para si próprio, né? Então, hoje está em voga, e eu posso dizer para vocês que biossegurança é um tema muito novo, muito recente, dentro da área de saúde, a ponto de eu ser bem sincero para vocês que no começo lá do meu estudo como graduando, eu por diversas vezes atendi pacientes sem luva, né? Tinha procedimentos que a gente fazia sem luva e era corriqueiro, era normal fazer isso, né? A gente usava a luva, a gente lavava, botava talco, usava ela de novo. Então isso era normal para aquela época em função da falta de estudos sobre biossegurança, ok? Então, hoje em dia é um conceito muito mais aí amplo, né? Gente, deixa eu falar para vocês, a microfonia ela dá, tá? Quando fica 2 ou mais áudios abertos, tá bom? Então, eu tô vendo aí, pelo barulho, que tem alguém com áudio aberto, tá? Eu vou setar mudo para todo mundo aqui, tá ok? Porque aí não vai ter interferência, tá joia? Você tá mudo para todo mundo, mas quem precisar pode abrir o áudio. Por isso tá dando essas interferências, quando fica mais de um áudio aberto aí da microfonia, tá? Microfonia e eco, ok? Então, eu vou deixar mudo aí. Quando precisar, pode abrir e questionar, tá bom? Então, a questão da biossegurança, ela é fundamental hoje em dia, né? Tendo em vista aí a capacidade que nós temos de entender os riscos que nós sofremos aí no dia a dia, principalmente dentista, né? Se a gente for levar em consideração, dentista é o personagem dentro dessa história de biossegurança que mais está envolvido, porque nós lidamos diretamente com o paciente, lidamos com a cavidade oral do paciente, que é um caminho aí, tanto de entrada quanto de saída de riscos biológicos e químicos e físicos. Então, a gente lidar aí de uma forma direta com essa questão de biossegurança, né? Depois do intervalo, eu vou mostrar para vocês como que está sendo lidado aí a biossegurança com relação o vírus SARS-CoV-2 é um absurdo, né? É uma coisa impressionante que nós estamos tendo aí que lidar para a questão de odontologia. Então, nessa primeira parte da aula, eu vou falar para vocês sobre o conceito importante sobre a biossegurança, um pouco da história da biossegurança, porque
ela surgiu e ela aí segue até hoje, e as medidas de precaução associado aí junto com alguns conceitos, alguns nomes que vocês têm que saber, alguns conceitos sobre biossegurança que são importantes, alguns conceitos relacionados, e ao final da aula nós vamos falar aí sobre EPI e vacinação, ok? Então, dessa primeira parte. Depois, a segunda parte, a gente vai vir com mais coisas, a gente passa para vocês depois, tá? Então, destrinchando a palavra, né, bio, né, vem de vida, e segurança, obviamente, é aquilo que você está utilizando para preservar, né, para assegurar a sua integridade ou a sua vida, né? Qualquer processo ou atitude que você faça para deixar, através de uma prevenção de risco, quer dizer, evitar o risco ou não correr perigo, né? Então, levando aí em suma a palavra, biossegurança é o quê? É a segurança da vida, né? Todo o processo que você utiliza, né, para minimizar ou eliminar os riscos que são potenciais, né, à sua segurança. O que é risco, né? Eu vou falar mais para frente, pessoal, mas risco é tudo aquilo, né, que pode nos causar lesão, problema, alguma deficiência física, qualquer problema que possa nos levar a danos físicos ou a morte, é todo aquilo que a gente conhece. Então, o risco é um perigo conhecido, né, que eu sei evitar, que eu consigo, pelo fato de eu ter conhecimento, eu consigo evitá-lo, né? Então, é muito importante a gente ter esse conceito de risco, tá? Porque o risco, ele é evitável, né? A gente consegue evitar, tá bom? Então, biossegurança leva em ideia, então, da prevenção da perda da integridade biológica, né? Tanto numa questão humana, né? Tanto da questão do ser humano, mas também com relação, pessoal, o meio ambiente, né? Então, a biossegurança não visa só o ser humano, visa também as outras formas de vida e o meio ambiente, ok? Então, uma forma aí um pouquinho mais ampla, né? mais relacionada à saúde. Lá, vindo um conceito de 2001, quer dizer, no iníciozinho lá da ideia de biossegurança, né, a prevenção de risco à saúde e segurança humana, para a conservação do meio ambiente e como resultado de uso de pesquisas, né, lá de organismos infecciosos ou geneticamente modificados, tá? Então, obviamente, ao longo do tempo, sempre existiu biossegurança, né? Só que ela não tinha aquele conceito de que você tem um risco e você tem que promover diversas ações para evitar que esse risco ocorra. Então, o conceito aí mais abrangente de biossegurança seria conjunto de ações, né? Então, quer dizer, eu promovo ações, eu promovo fatos, eu promovo reações voltadas para a prevenção, quer dizer, eu vou prevenir ou eliminar, né, ou minimizar ou eliminar o risco inerente à atividade ocupacional que eu exerço. Então, a biossegurança, na verdade, ela vai existir para todas as áreas aí que a gente for imaginar o ser humano envolvido no meio ambiente, tá? Para quê? Porque eu conheço o risco, a partir de eu conhecer o risco, eu vou elaborar ou elencar um conjunto de ações voltadas para a prevenção, ou minimizar, ou eliminar esse risco inerente à minha atividade ocupacional, tá? Bom, isso aí a gente extrapola, por exemplo, para a odontologia de diversas formas, né? Eu conheço o risco, não conheço? Quando você trabalha com odontologia, você não tem o risco, por exemplo, de gripar, não tem o risco de pegar AIDS, não tem o risco de pegar hepatite B. Temos, obviamente, que nós conhecemos o risco, não conhecemos? Existe o risco, óbvio, claro que existe o risco. Nem por isso eu vou deixar de trabalhar. Para eu minimizar ou eliminar essa capacidade de eu adoecer ou transmitir esses riscos biológicos para outra pessoa, quer dizer, numa infecção cruzada, eu vou atuar com um conjunto de ações para que isso não ocorra. Então, conhecendo o risco, eu conheço um conjunto de ações e eu implemento esse conjunto de ações. Esse é o grande tchan da biossegurança, tá? É você conhecer o risco e, obviamente, inconscientemente, nós conhecemos o risco. Se a gente falar que não conhece o risco, é mentira, tá? Isso não cai em nenhuma questão judicial, porque o risco ele é inerente, a gente conhece o risco. E nós
devemos, então, a partir do momento que a gente conhece o risco, saber o conjunto de ações que devem ser tomadas. É uma obrigação do dentista saber o conjunto de ações que são tomadas. Mesmo que elas modifiquem ao longo dos anos, é sua obrigação conhecer essas ações. Né? Eu digo isso para vocês porque, ao longo dos meus 20 e poucos anos de carreira de dentista, né? Ao longo desses 20 de formado e 24 de odontologia, eu posso dizer para vocês, mentira, 24 de formado, 28 de odontologia. Ao longo desses meus 24 anos de formado em odontologia, muitas coisas mudaram ao longo desse tempo. E eu tive que, obviamente, ter esse conhecimento e me adaptar, fazendo o quê? Fazendo ações, quer dizer, implementando essas ações para eliminar ou minimizar esses riscos, tá ok? Então, essa obrigação nossa de estar sempre inteirado do que é mais atual com relação à biossegurança em consultório odontológico, em odontologia. Isso é um dever nosso, tá? Isso eu digo para vocês que, né, a gente costuma ver aí muitos dentistas cometendo erro, né, dentistas, né, formados, eu dou aula também para pós-graduação, a gente vê vários dentistas aí cometendo erros, né, que são básicos em biossegurança. Qual que é o objetivo da biossegurança? Então, abordar medidas de controle de infecção para a proteção da equipe em serviço de saúde. Então, quer dizer, nós devemos construir um controle de infecção da própria equipe de saúde, igual você e todos aqueles que estão trabalhando com você. Promoção da consciência sanitária na comunidade, né? Promoção da consciência sanitária na comunidade. Pessoal, vamos deixar o áudio mudo, por favor, tá? Para não atrapalhar os demais. Então, promoção da consciência sanitária na comunidade onde atua. Esses dois pontos aqui, se vocês observarem, é o que tem aí, está acontecendo com a doença Covid-19. O que é? Então, os profissionais da equipe de saúde estão tendo que usar um equipamento de proteção individual extremamente, né, elaborado, né, extremamente custoso para se evitar a infecção, né, a contaminação, e também está sendo aí promovido, né, dentro da ideia de biossegurança, uma consciência sanitária na população. Então, a população sabe que tem que lavar mais as mãos, tem que ter isolamento social, né, usar máscara, não tossir, né? Então, todo esse processo, né, faz parte aí da biossegurança, né? Então, preservação também do meio ambiente, né, na manipulação e no descarte de resíduos químicos, tóxicos e infectantes. Isso cabe muito ao dentista. Eu vou falar para vocês como vocês fazem para eliminar aí os resíduos odontológicos, né, da atividade odontológica. E isso é importante porque vocês têm que saber que toda a responsabilidade do descarte está em cima do dentista. Até a incineração final, a responsabilidade do dentista. Mesmo não sendo vocês que façam esse descarte, a responsabilidade é do dentista. Tá? Então, e a redução geral ao risco de saúde e acidentes ocupacionais, né? Obviamente, né? O risco de acidente, né? Acidente de trabalho, né? E o risco à saúde do trabalhador, tá? E onde que é aplicável a biossegurança? Em diversas áreas, né? Principalmente as áreas relacionadas à saúde, como vocês podem ver aqui, tá? Mas também no meio ambiente e com muita proeminência na odontologia, né? Justamente pelo fato, como eu comentei para vocês aí, que a odontologia, né, ela abarca aí dentro da ideia de risco biológico, né, ideia de risco biológico, quer dizer, a capacidade de ter infecções, né, de ser infectado e de passar as infecções é muito próxima com o paciente, né, essa relação, mas não só isso, né, nós também corremos outros riscos. Qual risco, professor? Risco físico, né? Radiação do aparelho de raio-x. Risco mecânico, né? Da integridade nossa, por exemplo, algum instrumental nos cortar, algum instrumental quebrar e ir em direção ao olho, você não está usando aí óculos de proteção, né? Risco de se cortar, risco químico através de alguns químicos que a gente utiliza, medicações, o mercúrio do amálgama, né, o pó de bicarbonato do jato de carbonato. Então, todos diversos fatores dentro da odontologia, né, o risco físico, auditivo, né, por causa do barulho que a gente está
nós estamos associados. Então, quer dizer, na verdade, nós estamos aí diante de uma profissão que está aí, que demanda diversos riscos aí relacionados à atividade, tá ok? Então, riscos ergonômicos, né, que alerta, problema de coluna. Então, além disso, olha só, né, com relação à infecção cruzada, é importante, porque a maioria dos instrumentais que nós utilizamos em odontologia são instrumentais pérfuro-cortantes, tá? Que cortam. Então, não estou aí, né, desanimando vocês de forma alguma. Isso é para alertar a importância que nós temos aí no conhecimento da biossegurança para a odontologia, né? Então, falando aí rapidamente do histórico, né, começou lá mais ou menos na década de 70, tá? Sobre o impacto da engenharia genética, né? Então começou a estudar muito a parte de transfecção genética na década de 70, que foi um salto enorme no estudo principalmente das doenças genéticas, né? Então aí precisou, né, dentro desse conceito, elaborar leis ou regulamentos que protegessem o ser humano e o meio ambiente, tá ok? Também no Brasil, olha lá, final da década de 80, teve uma lei da biossegurança, né? Eu pegou no meu iniciozinho da minha faculdade, e aí em 92, olha, quando eu já estava no meio da faculdade, que saiu aí, né, uma convenção sobre a diversidade biológica, né, e a biossegurança com relação à diversidade biológica. Então vocês veem que são conceitos bem recentes, né? Algumas definições básicas dentro de biossegurança vocês devem saber, tá, pessoal? São definições aí de alguns conceitos que vão ser importantes para você entender o que a gente conversa sobre biossegurança, tá bom? Então, agentes, né? Agente é tudo aquilo que é capaz de modificar o meio onde ele está. Então, nós temos agentes biológicos, né? Ou ambientais, melhor dizendo. Agentes ambientais são os elementos, né, que estão presentes na natureza, ok? Que podem modificar o homem através de elementos da natureza. Agentes biológicos que podem ser introduzidos aí no processo de trabalho, em geral, são os micro-organismos, são os agentes biológicos, sem dúvida alguma, são os micro-organismos, né, para nós seres humanos, né, a grande maioria dos casos são os micro-organismos, vírus, bactérias, fungos, etc. e tal, protozoários. Agentes ergonômicos, né, que são aqueles agentes que vão estar relacionados a riscos no processo de trabalho, então posição de trabalho, né, principalmente distância de trabalho, tudo isso está relacionado a agente ergonômico, né? Agentes físicos são aqueles gerados, né, por atividades, por alterações físicas, né, como a radiação, por exemplo, que podem modificar o meio ambiente. Agentes mecânicos, né, que pode ser por um contato físico, por exemplo, um martelete, uma serra, ok? E os agentes químicos, aqueles que alteram quimicamente aí o ambiente onde eles estão, tá? Então, dito aí, agentes são todos aqueles, né? São todos aqueles elementos que podem modificar o ambiente que são. Eles podem ser divididos em ambientais, biológicos, ergonômicos, físicos, mecânicos e químicos, tá? E uma outra definição são o que a gente chama de artigo. Artigo não é aquele, nesse nosso caso de biossegurança, artigo não é aquele de revista científica que a gente lê, não, tá? Nesse nosso caso, artigo, né, são dispositivos, né? No nosso caso de odontologia, são os instrumentais, são os periféricos, são a caneta de alta rotação, tudo aquilo que existe de dispositivo que nós vamos utilizar no paciente, né? Nós damos o nome de artigo. Então, por exemplo, né, um instrumental, um Hollenbeck é um artigo, né? Uma caneta de alta rotação é um artigo. Uma ponteira do ultrassom é um artigo, né? A seringa tríplice é um artigo. Então, tudo aquilo que está relacionado a utilizar por paciente, a gente dá o nome de artigo. E esses artigos, dependendo da sua interação com o paciente, nós vamos classificá-los, tá, com um grau de risco, né? Então, nós temos artigos críticos, artigos semicríticos, artigos não críticos e artigos descartáveis, né? Isso é importante a gente saber, que dependendo de onde o artigo está relacionado, nós vamos ter um tipo aí de atuação na esterilização e desinfecção deste artigo. Então, o artigo crítico, pessoal, é todo instrumental, é tudo aquilo, né, todo dispositivo que seja pérfuro cortante,
que vai penetrar nos tecidos do paciente, né, e vai entrar em contato com sangue e secreção. Então, tudo aquilo que possa ser pérfuro, cortante, que penetre ou não, tá, em contato com o sangue, ele é um artigo crítico. Então, se você for levar em conta, a grande maioria dos instrumentais de odontologia são artigos críticos. Por isso que nós esterilizamos todos eles, tá? Porque eles podem entrar em contato com o sangue. Obviamente, a gente vai trabalhar dentro da boca, né? Artigo semicrítico é todo dispositivo instrumental que entra em contato com a pele e com a mucosa do paciente, mas são íntegros, né? Mesmo assim, como vai entrar em contato com fluidos do paciente, que no caso, né, é a saliva, esse artigo semicrítico também são esterilizados, tá? Artigo não crítico é o artigo, né, destinado apenas ao contato da pele íntegra do paciente, tá? Então ele entra em contato com a pele, né, então geralmente é desinfectado. E o artigo descartável é aquele artigo que tem uso único, né? Após o seu uso, a gente deve descartá-lo, né? Então, esse artigo pode ser estéril ou não estéril, tá? Então, ele é de uso único, tá ok? O ideal, obviamente, que todos os artigos que a gente utilizasse no paciente fossem ser descartáveis, né? Mas isso, obviamente, isso aí é uma utopia, né? Um outro conceito aí que vocês já tiveram até comigo, que a gente vai relembrar aí, são os conceitos de limpeza, desinfecção e esterilização, tá? São esses 3 conceitinhos aí de limpeza, desinfecção e esterilização, tá? Todos eles fazem parte do nosso cotidiano dentro da odontologia, cada um com uma função, né? Todos os 3 estão dentro do conceito de descontaminação, que é o quê? Que é eliminar de uma forma total ou parcial os micro-organismos lá, tanto nos artigos quanto nas superfícies de trabalho, tá? Tornando eles aptos para o manuseio seguro. Okay? Então, tendo a ideia de eliminação total ou parcial, a gente pode dividir aí, né, esses 3 itens aqui, né? O único que tem capacidade de eliminação total de micro-organismo é a esterilização, tá? Ficar estéril. E o que tem capacidade de promover uma descontaminação parcial é a limpeza e a desinfecção, ok? Limpeza e desinfecção são aí os processos que eliminam de forma parcial, né, os micro-organismos. A desinfecção, obviamente, promove aí uma remoção de micro-organismos quase total, tá? Mas não é total. E a limpeza remove uma boa parte aí dos micro-organismos, né? Então, exemplos aí que nós temos aí de limpeza, por exemplo, né, a limpeza com água e sabão de sujidade aí da superfície do consultório, a limpeza do chão, né? Então, por exemplo, a limpeza da cuspideira, ok? A desinfecção, né, ela não é limpeza. A desinfecção, a função dela não é remover sujidade, né? Então, se cai uma gota de sangue, um pedaço de tecido bucal em alguma estrutura, isso deve ser o quê? Limpado, né, com água e sabão, tá? A desinfecção é para diminuir ao máximo a carga microbiana de uma superfície ou de um artigo, tá? Então, elimina aí 98%, 99% da carga microbiana, né? E a esterilização é a eliminação total da carga microbiana, inclusive esporos bacterianos, né, que não são mortos por desinfecção. A esterilização elimina totalmente a forma de vida, né? Aí diversas formas de esterilização, né? A desinfecção para odontologia, geralmente ela é feita ou com álcool 70 ou com algum outro desinfectante, né? Um desinfectante aí biológico, desses que vocês conhecem, ou hipoclorito de sódio, tá? Então, existe aí, né, definições específicas, o álcool 70 para a maioria aí, né, das áreas que vão entrar em contato com o paciente. A desinfecção é feita com álcool 70 ou ácido paracético a 2%, tá? E o hipoclorito ou os outros desinfetantes para outras estruturas, como chão, etc. e tal, tá? E a esterilização, existem diversas formas de esterilização, né, mas a gente vai ficar no mérito mesmo da questão só com o uso da autoclave, que é o que a gente utiliza aí. Realmente é a esterilização por calor úmido, né? Calor úmido e pressão, tá? Raramente a gente usa aí o processo químico de esterilização através de ácido paracético, tá? Então, eu já comentei com vocês o que é risco, não comentei? Comentei agora há pouco o que é risco, né? Então, risco é tudo aquilo que eu sei que existe, que possa ser, né? Que possa ser perigoso para mim, mas que é mediado pelo conhecimento. Eu conheço, né? Então, se eu sei que eu vou nadar numa cachoeira, eu sei que a cachoeira pode ser funda e eu posso afogar.
Então é um risco nadar na cachoeira, ok? Mas eu conheço o que é o risco. O que eu posso fazer como medida de segurança se eu quero evitar o risco? Eu posso, por exemplo, colocar um colete salva-vidas ou simplesmente não nadar, né? Então o risco ele é mediado pelo conhecimento. Então, na verdade, dentro do conceito de biossegurança em odontologia, né, nós conhecemos todos os riscos que nós estamos sujeitos aí. Tá? Todos os riscos, seja o risco biológico, físico, químico, tá? Até de todos os componentes que estão aí para a nossa utilização, né? A não ser que seja um componente novo, aí, obviamente, né, uma medicação a gente talvez não conheça o risco, tá? Mas todos que existem, né, aí, né, atualmente, nós conhecemos o risco que nós estamos aí enfrentando, tá ok? Então, é importante eu ter conhecimento de risco, né? Então, quais os riscos que nós temos aí, né, dentro de odontologia? Uma classificação muito comum que vocês veem sempre em laboratórios, em escritórios, né? São os tipos de riscos que podem existir aí no ambiente, né? Então, o que está relacionado conosco realmente é o risco, né, com mais proeminência, é o risco biológico, né? O risco químico e o risco ergonômico, né? A radiação até que nem tanto, porque a radiação em odontologia ela é muito pequena, né? A não ser que você desrespeite totalmente os quesitos de biossegurança, né? Mas o mínimo de biossegurança que você tiver, você está, né? Mas nós temos aí também o risco físico e a radiação por filme radiográfico, tá ok? Mas o grande mote nosso é a radiação, o risco biológico que nós sofremos pela presença de fungos, vírus, parasitas, bactérias, protozoários, insetos, prions, né? Todos os tipos aí de micro-organismos que podem desencadear aí tanto infecção, né, no profissional de saúde, quanto esse profissional de saúde servir de ponte, né? Ou ele transmitir uma infecção, né? Um risco biológico para o paciente, tá? Outros riscos, né? Risco químico, por exemplo, né? A questão de gases, alguns gases, né? Alguns vapores, né? A questão do mercúrio, tá joia? E o risco ergonômico, né? A questão aí na nossa posição de trabalho, vamos falar sobre ergonomia, né? Seria as questões de lepra, problema de coluna, né? Alteração do túnel do nervo carpo, etc, etc, né? Então, aí dentro dos níveis de risco, nós vamos trabalhar dentro da odontologia, dentro das classes de nível de risco, que são 4 classes, nós vamos trabalhar até as 2 primeiras, né? Risco 1 e risco 2, né? O que seria isso, risco 1 e risco 2, né? Risco 1 é baixo risco individual e coletivo, né? Então, são as bactérias mais comuns aí que nós temos na cavidade bucal, no corpo humano, são de baixo risco individual e coletivo. E o nível 2, que é moderado risco individual e risco coletivo limitado, né? E fica a questão do vírus da hepatite C, o vírus da hepatite B, tá? E o vírus da AIDS, ok? São aí os principais aí, né? Os principais aí micro-organismos envolvidos aí, né? No risco biológico, que é o risco 2, né? O risco 3, por exemplo, que aí já é tuberculose, nós não trabalhamos, né? Porque ele é um elevado risco individual, elevado. Nós não trabalhamos com o paciente com tuberculose ativa, né? E aí o nível 4 seria, né, a desorientação total, que é o vírus ebola, né? Todos esses níveis de risco aqui que vocês estão vendo, nível 1, 2, 3 e 4, são dependentes aí, pessoal, de alguns parâmetros, como patogenicidade, né, que é a capacidade do micro-organismo de causar doença, né, capacidade de causar doença, a virulência, que é a potencialização da doença, se é uma doença muito forte, uma doença muito fraca, a transmissibilidade, que é a capacidade de passar de um indivíduo a outro, as medidas profiláticas, se existe medida profilática ou não, se há tratamento eficaz, se é endêmico, né? Se a gente for pensar aí nessa questão aí do Covid, como da doença Covid-19, do vírus SARS-CoV-2, nós ainda não sabemos quase nada dele, né? Aparentemente, a gente sabe que a transmissibilidade é muito alta, então fica difícil a gente classificar ele ainda no risco aqui, né? Porque a gente sabe que a transmissibilidade aparentemente é alta, mas nós não sabemos com certeza, né? Porque não conseguiu aí ter um estudo mais a longo prazo e de grande parcela da população, se a patogenicidade dele é alta, quer dizer, se ele é capaz de causar doença em vários indivíduos, né? E se a virulência dele é muito elevada também, quer dizer, se o indivíduo ao pegar, ele fatalmente desenvolverá uma doença mais grave ou menos grave, né?
A gente sabe que, por hora, existem algumas medidas profiláticas que não sabemos se é realmente eficaz, né? Tem se falado aí que ele é transmitido até pela fala, né? E o tratamento, né? Ainda não há tratamento, ok? Então, ainda não dá nem para categorizar ele aqui, se não tiver mais estudos aí a respeito do novo vírus, tá? Então, pessoal, dentro então desse conceito, né, nós vimos que nós precisamos saber os riscos, nós devemos saber o risco, tá? Mas também nós devemos saber o quê? Quais medidas devem ser adotadas em biossegurança, né? Eu devo elaborar medidas e saber como elas devem ser implementadas, tá bom? Implementadas. Por quê? Né? Biossegurança definida como um conjunto de medidas voltadas para minimizar, né, ou para prevenir ou eliminar os riscos. Então, eu conheço o risco, eu tenho que elencar um conjunto de medidas e implementar esse conjunto de medidas para que eu possa minimizar ou eliminar ou prevenir estes riscos. Tá? Isso é fundamental. Quais são essas medidas que eu devo adotar? São várias, né? São as medidas administrativas. O que seria medida administrativa, pessoal? Seria o que a gente chama de POPs, né? Ou procedimentos operacionais padrão, né? Você determina aí uma série de passos, né? Que o indivíduo deve seguir para evitar o risco, né? Para não correr o risco, na verdade, né? Ou para prevenir. Então, por exemplo, trabalhador da construção civil que trabalha no andaime, né? Fazendo limpeza, por exemplo, aí de fachada. Olha, o POP é o seguinte: você vai usar cinto de segurança, usar capacete, usar máscara, usar óculos, usar gol, blá, 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 né? Usar botas, estar bem amarrado, descer o andame passo a passo. Então, todas as medidas para que ele possa minimizar o risco, tá? Me desculpe. Medidas técnicas, né? Que é o programa de prevenção, né? Você adotar medidas técnicas, é você implementar os EPIs, né? Implementar medidas preventivas, tá ok? São as medidas técnicas de acordo com o risco, né? As medidas educativas, né? Você dá aula, dá treinamento com relação a isso, né? Está relacionado também ao POP, tá? E as medidas médicas, né? Para a terapia ocupacional, quer dizer, você relacionar o indivíduo a situações de risco, você prevenir com que ele tenha essa doença, como uma vacina, por exemplo, tá? Então, tá aí, por exemplo, um exemplo de POP, né, que o professor de vocês criou lá para a Prefeitura de Ouro Preto, diversos POPs referentes a diversas situações, um deles aí de biossegurança, né, POP, lá, procedimento operacional padrão de limpeza, desinfecção e esterilização de material odontológico, né, então, cada unidade lá fazia do seu jeito, a Deus dará, do jeito que a pessoa pensava, e não pode ser assim não, nós temos que ter uma sequência correta, né, temos que ter um fluxo correto para a gente evitar, né? É o que? A gente deve evitar controlar os micro-organismos, tá? Para quê? Para proporcionar biossegurança e controlar a infecção cruzada, né? Então, aí um POP para as pessoas seguirem, né? Um procedimento padrão para as pessoas seguirem, para evitar, né? Que aconteçam, né? Alterações, né? Então, dentro desse conceito de medidas, né? De medidas lá, olha só, medidas administrativas, os POPs, das medidas técnicas, principalmente os EPIs, né? Os EPIs, pessoal, os EPIs, olha lá, os EPIs e a higienização de mãos, né? Então, aí a gente entra no programa de treinamento e o uso aí desses equipamentos técnicos para evitar se expor ao risco, tá? E também a questão aí de controle, né, médico com cartão de vacinação, a gente fala mais para frente aí para vocês, né? Então, falando de EPI aí, né, vamos dar uma ideia para vocês de EPI. EPI é todo equipamento de proteção individual, né? Então, vem de equipamento, P de proteção e de individual. São um conjunto de dispositivos ou produtos que o trabalhador usa, né, que é de uso próprio, tá? De uso individual, que é destinado à sua proteção. Destinados à proteção. Dentro desse conceito de EPI, quais os EPIs que o dentista deve usar? Então, há diversos EPIs, né? Na situação comum, tá, pessoal? Não estou falando agora dessa nova doença, eu vou mostrar para vocês que é bem diferente do que vocês estão vendo aí. Então, nessa nova situação, né? Na situação, aliás, de corriqueira, né? De atendimento ambulatorial, não estou falando operatório, né? A gente segue aí um padrão de EPI, que é o quê? Um gorro, não necessariamente precisa ser estéreo, um óculos de proteção, uma máscara tripla, né, as luvas de procedimento,
o jaleco de manga comprida e gola de padre e o sapato fechado, tá? Sapato fechado. Então, são aí medidas, né, os equipamentos de proteção individual do dentista que são obrigatórios, tá? Porque tanto para sua proteção de risco, tanto prevenção de riscos para o profissional, quanto para o paciente e equipe, tá? Então, tocando o barco aí, vamos falar um pouquinho de cada um de forma sucinta. Então, as luvas, né? As luvas, obviamente, devem ser novas, né? Não podem ser reutilizáveis. A gente tem 3 categorias de luvas aí, dependendo do que a gente vai ser usado, né? Tem as luvas de procedimento, são aquelas luvas comuns, que tem PMG, PP, PMG, GG, tá? São luvas aí de procedimentos, que a gente compra aquela caixa que vem com 50, são de uso único, descartável, e são utilizadas para tratamento, né, corriqueiro aí, né, tratamento eletivo dentro da odontologia, que não seja cirúrgico, tá? Temos a luva cirúrgica, aqui vai depender do tamanho, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, dependendo do tamanho da mão do indivíduo, elas vêm em pares, tá? Também são descartáveis, mas a grande diferença com relação às luvas de procedimento é que essas são estéreis, né? São luvas estéreis. Essa luva de procedimento não pode ser esterilizada, não pode. Se esterilizar, você vai abrir poros nela e ela perde sua eficácia. Então, essa luva, né, caso haja necessidade de luvas estéreo, existe a luva cirúrgica, né, bem mais grossa, e ela já vem estéreo por óxido de etileno. E também vocês vão, inclusive, precisar lá na clínica, né, já fica aí já de antemão avisados, das luvas de borracha, né? As luvas de borracha são luvas que as luvas de borracha mais grossa para promover a limpeza, né, do material antes da esterilização. Então, é aí o conjunto de luvas que nós devemos ter aí para odontologia, né? O uso de gorro descartável, tá? Aí vai depender de cada um, né, qual tipo de gorro. E para a situação corriqueira, não precisa ser o gorro estéreo, tá? Ah, eu posso usar gorro de pano, né? Pode, desde que o gorro mantenha-se limpo e seja trocado constantemente. Se ele umedeceu, tem que ser trocado, tá? Caso haja procedimento operatório, né? Então deve-se aí, né, como forma de biossegurança, usar o gorro estéreo, né? Usar o gorro estéreo, ok? Obviamente o gorro também deve cobrir o máximo possível a cabeça, totalmente os cabelos, e tentar proteger as orelhas, tá? As orelhas. A máscara, né? A máscara comum nossa é a máscara que a gente chama cirúrgica, é uma máscara que é dupla ou tripla, quer dizer, são 3 camadas, idealmente são 3 camadas, tem máscara de uma camada só que não serve nada, ela é transparente, muito ruim, não protege contra as nuvens de aerosol, né? Contra o aerosol vindo do paciente, nem protege o paciente do nosso aerosol. Então, máscara tripla de preferência, tá? E deve cobrir totalmente o nariz e a boca, para que chegando até os olhos, para que a máscara, né, ou o óculos protejam, máscara facial ou o óculos protejam, né, sobreponham a máscara cirúrgica, tá? Então, a máscara cirúrgica, ela deve ser sempre trocada quando houver sujidade ou quando ela ficar úmida, né? Então, vai depender do seu trabalho, ou pelo menos 2 uma vez por dia, tá? Vai depender do seu ritmo de trabalho, quanto paciente se atende aí por dia, né? Então, ela deve ser trocada aí diariamente, tá? E sempre quando tiver umedecida e estiver com sujidade, né? Gota de sangue, seja o que for, né? É importante que a máscara seja no nariz, né? A gente vê muito profissional, já vi vocês, inclusive, lá com a mania de botar a máscara com o nariz de fora ou a máscara lá no queixo, né? Ah, não consigo respirar, né? Tem que treinar a respiração e, obviamente, usar um óculos de proteção de qualidade, tá? Um óculos anti-embaçante, aí procurar nas casas de construção civil um óculos de qualidade, não esses óculos Uvex aí do odontologia são muito ruins, tá? Então, um óculos que é o mesmo preço que o óculos da dental, mas com uma qualidade muito superior, né? Que não é essa coisa de plástico que machuca a orelha, né? Então, é acolchoado, adapta bem o nariz. Então, um óculos de qualidade para não embaçar, ok? O óculos tem que ter proteção lateral para proteger os olhos. Atualmente, né, se fala muito sobre máscara facial, vou falar para vocês, eu não conhecia até uns 3, 4 anos atrás máscara facial, mas eu fiquei encantado. Máscara facial muito melhor que o óculos de proteção, tá? Também há a necessidade do jaleco, comprido até os joelhos, preferencialmente, com manga comprida e punho fechado e gola de padre, tá? Não é essa gola aqui, é a gola de padre, que é a gola alta, para, além de proteger o pescoço, né? Essa gola aqui, além dela proteger o pescoço, ela também evita acúmulo de sujidade aqui abaixo da gola, ok? Então, a gola de padre, tá?
A questão do punho fechado é muito ainda, o punho fechado, a manga comprida, ainda é questionável, né? Alguns acham que o ideal é ficar sem a manga, porque aí o profissional pode lavar e desinfectar os braços, o que evita a infecção cruzada, porque se você for imaginar, muitas vezes você não vai ver sujidade aqui, né, na manga da sua blusa, mas ela vai estar em íntimo contato com o paciente, né? Vai estar em íntimo contato e pode de um paciente ou outro, né, transmitir aí micro-organismos. Só para vocês terem uma ideia, existem trabalhos que mostram que o aerosol saindo da boca do paciente pode atingir 3, 4 metros de distância do centro da boca. Então, quer dizer, obviamente o jaleco vai estar o quê? Todo contaminado, né? E fica inviável vocês trocarem os jalecos, a não ser que haja sujidade, todo de paciente para paciente, né? Seria o ideal a gente usar jaleco descartável, mas ainda não é a nossa realidade, tá? Não é a nossa realidade. Então, fica essa questão aí de ter ou não aí a manga comprida, né? Seria a proteção para o dentista, mas não é uma proteção contra infecção cruzada, tá? Obviamente, para os casos de cirurgia, jaleco descartável estéreo, tá? Mesma coisa que a máscara e o gorro. E aí, por fim, o sapato fechado, né? O sapato tem que ser fechado para evitar que caia qualquer material e cause uma lesão perfuro-cortante nos pés, né? Vocês têm um exemplo muito bem aí da nossa professora Amanda, que não foi trabalhando, ela estava em casa, um pratinho, um pires quebrou, caiu no pé dela e causou uma lesão que deixou ela aí com uma comorbidade por 4, 5 meses, né? Então, isso atrapalha, obviamente, no consultório. Então, né, sem contar o risco biológico, tá ok? Não só o físico, mas o biológico. Então, os sapatos devem ser fechados e antiderrapante preferencialmente, ok? Então, aí terminamos essa primeira parte, não vamos ainda para o intervalo. Vou falar ainda para vocês aí da lavagem de mãos e da vacinação antes da gente ir para o intervalo. Mas eu deixo aí aberto aí alguns segundos para que vocês me questionem, caso haja algum questionamento a respeito dessa primeira parte aí, pessoal. Algum questionamento aí? Uma dúvida? Ô, Léo, só Pois fazer não. um questionamento aqui. Claro. A questão da lavagem de mãos no consultório, é bom estar fazendo a lavagem até os cotovelos ou até o punho basta? Não, até o ideal é realmente até o cotovelo, mesmo que a gente, o antebraço, né? Mesmo que a gente não, mesmo que faça uso do jaleco, tá? Mesmo que faça uso do jaleco. Okay? Beleza, obrigado. Nada. Então vamos lá, né? Higienização das mãos, né? Vocês já tiveram essa aula aí já comigo, inclusive, né? Então isso faz parte de outra disciplina. Vou passar rapidamente aí, tá? Para que vocês possam aí só relembrar, né? Essa questão de lavagem de mãos. Mas vale ressaltar aí para vocês que a lavagem de mãos talvez seja o procedimento mais proeminente, mais fundamental dentro da questão de biossegurança, na parte de manter a cadeia séptica, tá? A lavagem de mãos é fundamental, tá? A lavagem de mãos é fundamental para a manutenção da cadeia asséptica, tá? Então aí, né, foi o Gustavo que perguntou, desculpa se eu não entendi bem a voz. Foi o Gustavo que questionou? Quem que perguntou sobre a lavagem de mãos, pessoal? Bom, enfim. Foi o Gustavo, sim. Ok. Bom, enfim. Ok, beleza. Então, realmente a lavagem de mãos ela é fundamental, tá? E nós, como dentistas, vocês vão ver, né? A gente deve lavar as mãos antes e após os pacientes, o atendimento do paciente, antes e após, tá? Então, de acordo com a Anvisa aí, né? A lavagem de mão vai englobar 4 processos, 4 tipos de processos diferentes. A higiene simples, a higiene antisséptica, né? Com a higiene simples com sabão e a higiene antisséptica com sabão antisséptica, a fricção com álcool, preparação alcoólica e antisepsia cirúrgica das mãos, né? Nós vamos fazer aí com nosso cotidiano as 3, ou uma dessas duas, ou essa daqui, né? Ou a lavagem simples, ou a lavagem com
solução antisséptica das mãos e a desinfecção. Essa vai ser a nossa rotina de consultório, né? A questão de lavagem cirúrgica, antisséptica das mãos, a gente não costuma utilizar só em bloco cirúrgico, tá? Até porque existem algumas limitações aí para que a gente possa usar no dia a dia, tá? Vamos aí tocar o barco, então a higienização simples das mãos é o ato de limpar as mãos com água e sabão, tá? Água e sabão na forma líquida, né? Então o sabão, o sabonete líquido, tá? Tem que ser líquido, porque ele tem que estar acondicionado em algum recipiente, né? Ele não pode estar aí, né, solto aí ele não pode estar aí exposto ao meio ambiente, até porque os aerosóis iriam contaminar ele. Então é um sabonete líquido, né, em algum tipo de recipiente que possa ser dispensado, tá? A lavagem antisséptica das mãos também é através de água e sabão líquido, né? Aí só que nesse sabão líquido a gente usa algum componente antisséptico, né? O mais comum deles é a clorexidina 2%, né? É o que é o mais utilizado hoje em dia. A gente já compra sabão antisséptico com clorexidina, tá? E com álcool menos comum e iodopovidina, pela questão aí de ter muita alergia e deixar a mão com aspecto feio, né? De sujo, a gente quase que não utiliza mais o iodopovidina. A fricção antisséptica das mãos é aquela, né, que a gente usa um álcool, né, geralmente o álcool 70 na forma gel ou líquida, ou de spray, né, para que a gente possa fixar as mãos sem a lavagem de mãos, não fazendo a lavagem de mãos, sem secagem de mãos, né, para o quê? Para reduzir o máximo possível a carga microbiana, né. E a antisepsia cirúrgica das mãos é aquela que se utiliza, né, através de uso de escova, junto com sabão, mais um sabão antisséptico, mais um iodopovidina, né? Então é uma barreira, cria-se uma barreira a longo prazo nas mãos, né, de antisepsia das mãos a longo prazo. Isso, obviamente, a gente não usa corriqueiramente no consultório, porque além de demorar uns torno de 5 a 7 minutos para fazer essa limpeza completa das mãos, para a parte cirúrgica, né, antisepsia cirúrgica, também tem a questão aí, né, da escova que utiliza para lavar as mãos, ela iria aí, né, rapidamente causar feridas, né, solução de continuidade nas mãos. Então a gente não utiliza essa forma, a não ser que vai operar em bloco cirúrgico, não é o tratamento eletivo, tá? Quais os insumos aí que a gente precisa para promover a lavagem de mãos? Então, obviamente, a água livre de contaminantes, né, uma água limpa, ok? Os nossos fornecedores nos dão isso. O sabonete líquido, né, dentro de um refil, né, dentro de um dispenser, seja ele de parede ou de pia, tá? Ou até ou até em amotolia, né? E os degermantes, né, clorexidina 2%, o álcool gel 70%, né, povidina bem menos usado. Então, clorexidina e álcool gel, né, ou ele inserido no sabonete líquido, ou ele separado em um dispenser, ou amotolia, e o álcool gel em dispenser ou amotolia também, tá? E mais um papel toalha. Oi. Pois não. Deixa eu perguntar uma dúvida que eu sei mais ou menos, mas para esclarecer. O álcool, ele tem que ser 70%, exatamente por causa de quê? Por causa da quantidade, da velocidade que evapora, o que é? Isso, exatamente, por isso mesmo, tá? O álcool 70%, ele demora o tempo necessário para evaporar, né, em torno de 30 segundos, mais ou menos, e nesse tempo aí ele é capaz aí de alterar a membrana celular ou a parede, né, a parede e a membrana celular de bactérias, ou a cápsula dos vírus, ou protozoários, né, parede celular de protozoário, membrana celular de protozoário, fazendo com que eles morram, tá? Então precisa ter um tempo necessário. O álcool 90, ele demora, ele evapora muito rápido, não tem esse tempo necessário. E uma concentração menor de álcool não é capaz de levar a lise celular desses micro-organismos, tá? Então, é o álcool 70 etílico, né? Na forma gel líquido etílico, tá? E o álcool isopropílico, ele pode ser usado de 60% a 90%, ok? Então, é justamente justamente pelo tempo que o álcool precisa, tá? Então, de 20 a 30 segundos para causar a lise, né? Então, o álcool realmente ele tem uma ação muito rápida, né? Na morte microbiana, né? Porque 20 segundos é pouco, né? Se for pensar pouco.
pouco tempo. Então, e ele é altamente eficaz, ok? Ok. O 70% é etílico, tá? Etílico. Então, 90%, né, você pode até achar, vou usar um óculos mais forte aí, né? Mas acontece que ele evapora muito rápido, né? E não dá tempo dele lisar as células, tá? Então, papel toalha de boa qualidade, tá? Um papel toalha de boa qualidade, armazenado também em dispensa de parede, né? Então, esse papel toalha, ele é descartável, né? O que eu faço? Eu coloco ele aí, né, no dispensador de parede, para que eu possa tirar a quantidade necessária, né? Não deixo ele em cima da pia, eu vejo constantemente colegas deixando papel toalha, né? Sem estar no dispensa, deixando na pia do consultório, e obviamente aquilo lá vai contaminar com os aerosóis que saem do paciente, né? Então, também dentro de um dispenser, tá? Então, aí, né, diversos dispositivos, né, o dispenser para o álcool 70 e para o sabonete líquido, né, com ou sem degermante, né, o sabonete cai uma gota, 2 gotas, por álcool cai um spray, tá? Então, é legal esse tanto para sabonete quanto para álcool, né, o degermante em almotolia, né, no caso aqui clorexidina, outro degermante em almotolia, nesse caso aqui o iodopovidina, né, ele é escuro, né, ele mancha as mãos, fica feia a luva, né, tem vários, né, vários pacientes que relatam alergia ao iodo, então a gente evita aí de usar o povidina, tá? O álcool gel, né, no dispenser de papel, né, e o pedal para tocar, para liberar a água da torneira, ou o pedal, o ideal é um pedal, né, ou aquele braço, né, de a torneira de pescoço de pato, que você possa tocar com o cotovelo e abrir, tá? Então são aí dispositivos que a gente compra no mercado, baratinho, para instalar no consultório, tá? Quais indicações, então, para lavagem de mão com sabonete líquido e água? Sujidade. A principal é sujidade, tá? Sujidade nas mãos ou fluidos corpóreos, né, presentes, ou quando você faz uso do banheiro, né, ou quando tem muito suor. Então, na verdade, a lavagem de mãos para dentista, ela vai acontecer sempre, porque as mãos vão estar sempre sujas de talco, né, de talco da luva, ou vão estar com muito suor porque você usou luva. Então, a lavagem de mãos simples, ela deve ser feita todas as vezes, antes e após o paciente, com sabonete líquido, com ou sem uso do degermante, tá? Para só o sabonete líquido, ele é extremamente eficaz, né? Lavando a mão lá por 30, 40 segundos, é extremamente eficaz para diminuir a carga microbiana, né? Você pode aí usar um degermante, no caso a clorexidina, para lavagem de mãos, para aumentar o tempo de degermação da mão. Quer dizer, a clorexidina ela vai ficar nas mãos e vai ficar um tempo maior, né, com as suas mãos sem micro-organismos, tá? Então aí um sabonete líquido com degermante, para nós é o ideal aí em consultório odontológico, tá? Com disposição a alguns patógenos, né? Quando você toca em alguns patógenos, superfície com patógeno, em todas as situações em que eu não tiver o álcool, né? O álcool, a solução alcoólica para desinfecção, né? Todas as outras situações, no mínimo, lavagem de mãos. No mínimo, lavagem de mãos, tá? Processo de lavagem de mãos, pessoal, né? Finalidade é remover o micro-organismo, né? Mas principalmente lá, pele descamada, suor, né? Oleosidade, sujidade, tá ok? Então, há tempo de higienização das mãos em torno de 40 segundos. Eu já mostrei a técnica para vocês. Vou só lembrar aqui pela foto rapidamente, né? Pelo desenho rapidamente. Então, molho as mãos, dispenso o sabão, esfrego inicialmente as palmas das mãos, depois o dorso da mão com a palma da mão com os dedos entrelaçados para uma mão, inverte-se a mão para fazer o entrelaçamento, entre outras, né? Aí palma a palma com os dedos entrelaçados, um movimento de vai e vem, para frente e para trás, né? De lado ao lado, de lado a lado. Tá? Esse aqui para frente e para trás, esse de um lado ao lado, para esfregar as laterais dos dedos, tá? Depois, procede a lavagem do dorso dos dedos, tá? Dorso dos dedos e as unhas, né? E as unhas ao mesmo tempo, através de movimentos circulares, né? As unhas e o dorso dos dedos. Depois lava-se de forma individual o polegar, né? Tem uma lavagem individual só para o polegar. E aí, né, a gente lava os punhos, né? Que não está mostrando, mas lava-se os punhos e o antebraço, tá? E depois é feito o quê? Depois é feito o enxágue das mãos em água corrente, tá? Em água corrente. Use-se o papel toalha para secar adequadamente a mão, tem que ser bem seca a mão, e aí fecha-se, né? Quase não tem o pedal, né? Ou tem o braço, a torneira com pescoço de pato, fecha-se com a própria toalha de papel a torneira. Obviamente, para odontologia, a gente não usa isso, tá?
a gente usa o pedal ou a torneira com braço com pescoço com pescoço de pato, tá? E as mãos secas a gente pode usar a solução alcoólica para descontaminação, né? Para descontaminação. Então, a preparação alcoólica, né? Ela visa, né? Não remover sujidade, tá? Não é para remover sujidade. Se tiver sujidade, tem que lavar as mãos. A solução alcoólica é para diminuir ao máximo a carga microbiana das mãos, tá? Então, é um descontaminante, né? Um descontaminante é um antisséptico, ok? Então, a gente usa aí na forma líquida ou na forma de gel, né? Então, ela tem aí, né? A gente pode usar quando as mãos não estão sujas, não é nosso caso, né? Nosso caso, nossas mãos frequentemente vão estar sujas, então a gente tem que lavar antes, tá? E a sua finalidade é diminuir a carga microbiana, né? Então, como que a gente faz? É em torno de 20, 30 segundos, e o processo, a técnica, é a mesma que lavagem de mãos. A única diferença é que eu não vou enxaguar as mãos antes, quer dizer, não vou colocar água nas mãos, e ao final também eu não vou lavar as mãos e secar, né? Então, o álcool a gente vai esfregar nas mãos nas mesmas técnicas que para a lavagem de mãos, até o álcool evaporar. Aí, nesse momento, suas mãos estão preparadas para calçar as luvas e novamente usar o álcool gel, né, o álcool 70, para descontaminar as luvas, tá? Descontaminar as luvas. Então, a lavagem de mãos com degermante nós já comentamos para vocês, né? É igual a lavagem de mãos simples, só que usa o degermante. Aí um quadrinho mostrando, né, a potência do álcool, né? Como o álcool ele é capaz de ter um efeito antisséptico com amplo espectro de ação rápida, né? E a clorexidina também, né? A clorexidina demora um pouco mais para agir, mas tem uma longa duração, maior que a do álcool, tá? Algumas recomendações importantes para a lavagem de mãos, né? E uso de luvas é não ter unha postiça, ter unha natural e sempre curta, não usar anel e pulseira, né? O uso de luvas não vai substituir a higienização das mãos, então se a mão estiver suja, não adianta calçar a luva, essa sujidade vai passar para as luvas, os agentes microbianos vão passar para o exterior das luvas. Algumas vezes usar os agentes umectantes, quer dizer, cremes, para deixar a mão mais macia, né? Não tão áspera e ressecada por causa do álcool, tá? Não calçar as mãos com as mãos molhadas, né? Não calçar as luvas com as mãos molhadas, né? Evitar a água quente, obviamente, para não deixar a pele muito macia e gerar descontinuidade, tá? Evitar enxaguar abundantemente, enxaguar só o que é necessário para a remoção do sabão, também para evitar de causar ferimentos na mão, tá? E a fricção só até evaporar, tá? Evitando também a descamação das mãos. Aí, para a gente terminar essa primeira parte, pessoal, para a gente ir para o recreio, a questão da vacinação, nós, dentistas, somos compulsoriamente obrigados a vacinar. Por quê? Porque nós temos que nos proteger contra doenças e, ao mesmo tempo, servir aí de efeito rebote para proteger os nossos pacientes, que a gente não transmita para eles doenças também, tá? Então, se vocês não viram aí, mas provavelmente eu imagino que o Marco já tem deixado vocês atentos ao cartão de vacinação, mas é obrigatório que nós temos aí que está vacinado contra hepatite B, BCG, tá? Contra a influenza do ano, né? Então, a influenza do ano nosso para agentes de saúde, no nosso caso, vai começar agora dia 14, a gente começa a ser vacinado antes da população geral, o tétano, a tríplice, né? Que a tríplice é contra sarampo, cachumbo e rubéola, tá? A dupla, que é contra o tétano e a difteria, e em alguns locais a febre amarela, né? Então, o BH não é tanto assim dentro para febre amarela, mas eu aconselho vocês já vacinarem a febre amarela, né? Atualmente estão considerando que a febre amarela tem uma potencial de vacinação para sempre, quer dizer, você só vacina uma vez, antigamente vacinava de 10 anos. E a hepatite B é fundamental, viu, pessoal? A hepatite B, ela tem um regime de 3 doses, né? Vocês têm que ficar atento, que vocês só estarão realmente imunizados após a terceira dose, tá? Então, é importante aí que vocês tomem, né, se preparem já de uma vez, né, para vacinar contra hepatite B, e após 6 meses de vacinar contra hepatite B, fazer um teste, né, um anti-HBC, para vocês verem se vocês são ou não imunizados contra hepatite. Nem toda a população ela é imunizada contra hepatite. Cerca de 10, 15% da população não adquire imunidade, tá?
Então, não adianta depois tomar diversas vezes a hepatite, você não vai ser imunizado. Então, esses, né, que não forem imunizados contra a hepatite B, deverão ter aí um cuidado quadriplicado, né? A hepatite B ela é uma doença grave, né? Ela evolui rapidamente aí para a cirrose hepática e morte, tá? Então, aí fiquem atentos aí para a vacinação principalmente contra a hepatite B, e obviamente se vocês não vão entrar, né, nem no estágio e nem em atendimento ao paciente sem estar com a sua carteira de vacinação atualizada, tá? Ok, então aí eu vou dar um tempo aí para nós, né, são 9h45, nós vamos dar aí 20 minutos de intervalo, tá? Até 9h05, tá? Até 10h05, tá? Para aí a gente voltar com a segunda e última parte dessa aula, né? Algum questionamento aí, pessoal, a respeito disso, por favor? Algum questionamento aí a respeito dessa parte que a gente falou? Não.